Fala batera, sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sim. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para ficar em casa e evoluir no nosso instrumento? Sair da estagnação e subir de patamar? Você ainda não conhece meu curso de bateria online? Ivan Buzik Curso Bateria. É um curso completo para você. Para quem está iniciando e precisa do melhor caminho para não ter vícios nem lacunas no aprendizado, e para quem já toca e quer subir de nível de maneira mais rápida, consistente e eficaz. São 8 módulos, mais de 40 aulas, vários bônus e um acompanhamento via WhatsApp comigo mesmo, para qualquer tipo de dúvida e suporte. Durante a quarentena você pode adquirir o curso com um preço de mais de 50% de desconto, super parcelado. Vou fazer caber no seu bolso. Agora é a hora. São mais de 30 anos de carreira e experiências em mega palcos nacionais e internacionais, criando um método de ensino revolucionário e eficiente. Você vai aprender bateria da maneira certa, sem erros e sem dor. Mais de 50% de desconto em 10 vezes, mais de 40 aulas, vários bônus e suporte via WhatsApp. E além disso, seu acesso ao curso será vitalício, para sempre. Você pode fazer e repetir qualquer aula no seu tempo, podendo acessar de onde você quiser. Estarei ao seu lado, toda hora, passo a passo, acompanhando a sua evolução. Mas essas vagas com desconto são limitadas, então garanta logo a sua. Clique aqui no link abaixo e vamos juntos para a bateria. Uma pergunta, fazendo agora o link que falamos do Megadeth, o que você sente mais falta de tua época no Brasil e do Angra? Eu acredito que muitos fãs do Angra devem sentir tua falta, aunque eles já entenderam que já se passaram 5 anos. Eu gostaria de saber o que, porque claro, você tem a perfeição lá das coisas do show business, que realmente, né, porque eu trabalhei com o Scorpions, eu via isso me ajudou a ser uma pessoa mais profissional, só que eu mesmo estourei e depois de 7 anos falei, não aguento mais, era tão regrado tudo, tão perfeccionista, né? Eu queria falar tua parte, porque você é muito latino, as pessoas te veem uma parte assim, eu que te conheço, tua parte, vamos falar mais perto, porque temos comigo há muito tempo, eu sei que você é um cara latino de coração, então o que sente falta o Kiko Loureiro, daquela perfeição, com o lado brasileiro, com o lado Angra, com o teu mundo, que é de aqui? Mas aí é o lance, do lance de ser brasileiro, de ser imigrante. Entendeu? Você está em outro lugar. É uma sensação que você tem que viver para entender. O Barão, imigrante, veio morar no Brasil. Talvez tenha esse negócio, né? Entende o que eu estou falando. Acho que quando você mora fora, seja a nacionalidade que você for e o país que você está indo, você sempre vai ter esse lance do imigrante. E é louco que eu conheço uns caras em LA que estão lá há 20, 30, 40 anos e fala, você sente que tem isso ainda, porque vai ter. E tudo bem, porque você tem as tuas raízes. E aí pode ser qualquer coisa, cara. Sabe? Porque quando você vai no Brasil, fala, putz, aquela padaria depois do ensaio. Entendeu? Pode ser qualquer coisa. Não é alguma coisa mirabolante, não. É aquela coisa simples do próprio resto. A gente já saiu para almoçar ali no Por Quilo, depois de dar entrevista, sei lá assim, que eu lembro que a gente foi... coisa assim, entendeu? Que de repente não vai ter. Nos Estados Unidos é diferente. Não tem o Por Quilo da esquina, entendeu? Aí é, sei lá, é o Starbucks. Né? Aí você entra num... O Kiko, não existe, inclusive, até a própria socialização entre os integrantes, né? As pessoas é outra dinâmica. Tem, mas é diferente. E aí você, quanto mais você fica, você entende que da onde os caras vieram, ainda mais os caras do Megadeth são mais velhos que eu, então tem uma outra história, aí você tem que ficar se ligando, percebendo, conversando e entendendo que são coisas diferentes. E você tem que usar essa diferença em prol da entidade. Entendeu? Esse termo é muito bom, cara. Esse termo é muito bom. A banda como uma entidade. Não é mais uma banda, é uma entidade. Megadeth, porque o Rolling Stone... Iron Maiden, é entidade. Exato. Então assim, quando eu entro no Megadeth, eu não posso querer destruir a identidade. Mas o Kiko sabe tocar essa escala do jazz, do universo inverso. Mas não tem. Tem de leve. Porque os caras tinham, né? O Marty Friedman tem uma coisa meio exótica. Tem espaço. O Chris Poland tinha. Então qual que é esse espaço? Tem um espaço para isso. Como é que eu me posiciono como Kiko nesse espaço que é dentro do conceito da banda, né? Estou chamando de entidade, no caso, conceito musical. Mas esse lance de relacionamento, aí você pode ser um pouco mais brasileiro, mostrar, pode ser um pouco mais
brasileiro em alguns momentos, aí você vê até onde, né? Tem um vídeo, aliás, tem um vídeo teu muito tocando engraçado. reggaezinho. Que é típico de humor brasileiro aqui. Exato, E é legal. E o Mustaine falou que não entendeu. Eu não sei nem se ele entendeu ou não. Até hoje ele não sabe que aquilo foi uma É piada. uma dúvida. Porque assim, eu achei que ele tinha entendido. Na hora eu achei que ele tinha entendido como uma piada. Mas depois ele falou que, tipo, será que esse cara. Porque o reggae, na cabeça do brasileiro, é o sonzinho da praia que não tem nada a ver com rock and roll. Mas na cabeça do cara da Califórnia, sei lá, de repente podia ser, né? Entendeu? O que eu tô vendo com uma ideia nada a ver? Porque assim. Até hoje ele não sabe que aquilo foi uma piada. Agora, não, a gente já conversou sobre o assunto, mas tipo, na hora ele, tipo. Fez uma cara assim. Então, mas o simples fato de isso vocês... rola direto, tá? Rola então, direto. Mas o simples fato de vocês terem parado para conversar sobre isso já mostra que ele não entendeu como piada. Não entendi. E tem outros momentos também que às vezes eu posso. Porque eu posso mostrar um negócio de violão brasileiro que pra ele é a mesma coisa que o reggae. Tipo, quer tocar esse negócio? Ou se eu tocar. Eu lembro que tinha um solo lá que eu botei uma escala lead, lá, uma outra escala, que não é muito Megadeth. E ele fala, não, isso aí, não, tipo, de repente pra ele era a mesma coisa. Como assim eu botar uma coisa meio jazz, assim, meio estranha, entendeu? Tipo, não combina, não é, entendeu? E tem um solo lá que eu lembro que ele falou que não tinha gostado muito do que eu tinha feito um negocinho lá diferente. Eu falei, não, isso aqui é legal, meu, vai, tipo, é legal, vai por mim. Aí eu, tipo, dei uma... Às vezes eu aceitava, às vezes falava, não, vai, é legal, meu. Guitarristicamente vai ser legal e tal. E se eu achasse referências... então eu sempre trabalho com referência. Nas minhas opiniões, dentro da banda, eu tenho que estudar muito bem onde eu estou e as referências que a própria banda tem, isso vale para qualquer um, né? Qualquer trabalho. Você estuda onde você está, na tua empresa, e as referências dessa empresa ou desse cara que você trabalha, quem ele gosta, quem ele não gosta, e todas as dicas que você dá tem que ser meio que dentro disso. Porque assim você está trabalhando dentro da entidade. Perfeito. Que foi criada por alguém, né? Porque não fui eu que criei. E no Angra a mesma coisa. Só que o Angra tinha uma abertura que veio desde o começo, que se alguém aparecesse com um pandeiro e uma guitarra, tava tudo bem. Porque desde o começo teve um pouco disso. Tem uma ideia de um bongô com uma flauta pan, não sei da onde e tal. Beleza. O Holy Land é um exemplo disso. Porque a gente abriu isso. Exato. Então, a diferença que existe do Angels Cry para o Holy Land é uma coisa... É bem isso, né? Mas foi por isso... Mas aconteceu não porque a gente mudou em 2 anos. Ninguém muda assim em 2 anos. Né? Aconteceu que a gente ficou mais claro... Aí vem aquele papo que a gente teve do... Como você, como músico, consegue mostrar o teu... Você envelopa a tua ideia. Então a gente, como banda, estava mais certo que aquele era o caminho. A gente conseguiu explicar melhor, mostrar melhor para o produtor. E o produtor, que foi o mesmo cara, que o cara também alemão, o Charlie Bauerfeind, que fez os 2 primeiros, ele também não ia mudar a cabeça dele em 2 anos. Morando na Alemanha e tal, sabe assim? É que quando a gente apresentou de novo, ele já tinha conhecido a gente tentou forçar no Angels Cry. A gente tinha umas ideias lá. Só que o alemão, pô, não, isso não é heavy metal, isso não sei o quê, corta aí, corta aqui, entendeu? E a gente não tinha força eu tava com 21 anos, de peitar o grande produtor ali. Então, ficou solto, a gente foi na do cara, que foi bom, porque o nosso primeiro disco foi mais dentro da casinha ali, do heavy metal, né? E aí ganhou disco de ouro no Japão, porque estava mais dentro do sistema Halloween de ser, né, alemão e tal, e que deu força, então, para o segundo álbum da banda poder arriscar um pouco mais. O produtor já não tinha aquele peso nas costas de fazer a banda acontecer, porque ele já tinha provado, ele tinha se provado, a banda tinha se provado, e agora, vamos ser um pouco mais artista. E a gente conseguiu explicar melhor. Não era hora de fazer um Carry On 2, né? Poderia ter sido. Tanto que no terceiro disco... Graças a Deus que não foi. Pelo amor de Deus. Você não gosta, mas... Regis! Regis, vai! Me dá um tempo, mas assim... Regis. Mas o disco Holy Land ainda tem suas coisas a lá Carry On, lá, né? O que não... O Fireworks já não tem.
já não tem tanto, né? Já mudou. Porque a gente estava vendo outras bandas indo muito assim, a gente estava sentindo que aquilo estava demais. O rococó da coisa toda, dos caras com espada, de dragão, tava demais aquilo, né? Então, tipo, a gente não, como brasileiro, que não cresceu no meio do castelo, sabe assim, tipo... tem castelo, a praça é o castelo, né? A gente tem no máximo colonial, né? Coisa colonial. As histórias folclóricas aqui são completamente diferentes. A gente não cresceu nesse mundo, então, tipo, era muito forçado, não dava pra gente. Então a gente ficou no nosso, a gente é fã de heavy metal. E ponto. A gente gosta do Iron Maiden, mas não dá pra ir tão, né? Como tava indo as bandas do final dos anos 90. E a gente fez um disco, então, totalmente puxando pro outro lado. Não sei se foi certo. Também, entendeu? Mostrou que não foi certo. Que não é o disco mais apreciado pelos fãs do Angra, que querem a coisa... Mas fã do Angra mesmo é um tipo retardado. O fã do Angra, salvo raríssimas exceções, é aquele cara que ficou o tempo inteiro esperando Carry On Parte 2. Vamos falar a verdade. Tá entendendo? Entendeu? Então, eu acho que, de uma certa forma, o que vocês fizeram não foi bem sucedido para esse tipo de fã débil mental. Mas, assim, eu acho que acabou angariando também um outro público também. Agora, eu imagino que você, hoje... Eu preciso ver uma parte aqui, né? Você já saiu falando, eu preciso ver uma parte aqui, meu. Não. Peraí. Peraí. Preciso ver uma parte aqui. Você chamou... Primeiro que eu sou fã do Angra, então me senti atingido. Eu também, né? Eu sou fã do Angra, então... Me senti atingido aqui de débil mental, o que mais você chamou? De retardado, débil mental? Então, mas aí que tá. Mas quando eu falo fã retardado, é aquele que fica esperando o Carry On Parte 2 o tempo todo. Não, imagina, então, o que é o empresário do Angra? É o super mega retardado que acredita na banda e tenta ainda fazer. Se vocês ficavam esperando criar o Carry On Parte 2, é coisa de débil mental. Porque é óbvio que quando uma banda ela vai soltando seus discos, ela vai tendo uma evolução natural. O problema é quando a banda, e isso é um problema seríssimo, quando a banda passa a fazer um tipo de som para agradar o fã e não para agradar a ela. Porque assim, porque eu acho que essa é a minha concepção. Quando você tem uma banda e você faz um som, a primeira coisa a agradar é quem está fazendo a música. O fato do fã gostar é uma consequência disso. Agora, eu, por exemplo, eu vejo bandas, por exemplo, que e vou dar nomes aqui, se você ligar a câmera, eu vou dar nomes. Symphony X, por exemplo, é uma banda que ela faz um tipo de som hoje para agradar o fã, cara. Porque o Michael Romeo já não gosta mais daquilo, os outros caras, o Savatage também tinha esse tipo de problema. Então, às vezes, a banda ela fica presa dentro de um rótulo que ela não consegue escapar. E aí posso falar um pouco aqui primeiro, né? Me defender. Eu acredito que... Eu sei que você está falando do funk, que é a Carry On e tal, mas eu acredito que o fã do Angra é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles gostam do Carry On, eles querem isso aí, mas são os fãs que fizeram Holy Land ser o que foi, que fizeram outros, o Temple of Shadows, que é o disco mais querido do Angra, e o Holy Land, que são os discos que a gente experimentou mais musicalmente. Tem suas músicas rápidas, tem as guitarras rápidas, tem essas coisas, porque, de novo, faz parte do conceito e faz... Uma vez que a gente fez o Angels Cry, que foi um disco bem sucedido, que se a gente tivesse ido para os Estados Unidos, que a gente era muito fã de Queensryche, a gente era muito fã de uma outra pegada também mais americana. Se a gente tivesse ido para os Estados Unidos, se o mundo, né, os astros, tivessem levado a gente conhecer algum empresário nos Estados Unidos que a gente tivesse gravado lá com algum produtor americano, tenho certeza que não teria uma Carry On do jeito que saiu, teria saído um pouco mais Queensryche, porque poderia ter um cara que, não, para com isso aí, lima esse negócio aí, 2 boom, não sei o quê. A gente foi parar na Alemanha, que era... No QG dos caras do Halloween, a gente usou a batera do cara do Ingo lá, que era do Halloween. Então mas desde o início o Angra não foi pensado primeiro para o mercado europeu e japonês? Porque a gente conhecia... Não, porque a gente conhecia o cara da Alemanha, que o cara gostou. O André tinha a pegada de cantar agudo, tipo Michael Kiske e tal. E também né? O André tinha feito o sucesso no Viper. Tinha feito no do Japão. Então tinha esse caminho, porque assim,
De novo, naquela época você tinha que ser escolhido. E os caras que estavam escolhendo a gente estavam saindo desses lugares. A gente não tinha nenhum contato nos Estados Unidos. No Brasil não tinha nada. Pera lá, no Brasil não tinha nada, não tinha internet, meu, não dá pra você escolher seu nicho. Então a gente foi, mas não era um negócio. Eu, assim, tipo, quando eu vi o Kai Hansen na minha frente lá no estúdio, o Rafael e o André eram fãs do Halloween. Eu não conhecia Halloween. Tipo, eu sabia de nome, I Want Out, sei lá, eu sabia uma música ou outra. Os caras, nossa, o Kai Hansen tá no estúdio, porque era dele o estúdio. A gente foi gravar no estúdio do Kai Hansen. Aí eu falei, quem é esse cara? Mas assim, eu gostava de Malmsteen, eu gostava de outros caras que tinham essa pegada aí, então, encaixava. Era uma fã do Angra, era um meio termo entre eles. Aí eu acho que, tipo, deu aquela... Foi um pouquinho mais pro alemão, o nosso gosto. Mas tem a Never Understand, tem Time, tem umas coisas mais com Israel ali e tal. Aí foi um pouco mais alemão. O Holy Land já abriu o leque. E os fãs do Angra... Eu acho que estão mais pro Holy Land e pro Temple of Shadows do que para uma Carry On. Apesar da música Carry On ser uma música icônica que abre o disco, que abre um disco importante, um disco tal, e mostra... Carry On é o Smoke on the Water de vocês. Então faz parte. Mas como disco, com referência, eu sei que a maioria dos fãs vão gostar muito da música Rebirth, que tem vários elementos ali também. Então, eu penso ao contrário do fã do Angra em si. Mas o fã do heavy metal, assim como qualquer fã, hein? O fã do heavy metal é muito mais inteligente do que outros estilos de música, cá entre nós, vai. Poxa. Porque isso é normal, cara. Normal. Imagina se a gente for falar de música pop, então. Nossa. O fã do Angra, ele fala o nome dos álbuns, ele fala o nome das músicas, ele fala o nome, sei lá, canta a letra inteira. Tipo, um fã aí sei lá, eu não vou dizer, até banda grande, nem sempre vai saber, entendeu? Então, assim, eu quero falar outra coisa que eu esqueci que eu ia falar, cara. Você falou... esqueci, cara. Assim como o fã do Metallica, que fala que a banda se vendeu no Black Album, é outro débil mental. É outro débil mental. Que eu ia falar. É a mesma coisa o cara que fala, bicho, Sepultura pra mim acabou quando o Max saiu. Esse cara é um retardado. Não, o disco novo de Sepultura é incrível. Mas, Mas, não, que você tinha falado do negócio do cara fazer a música pro fã, né? Isso. E parar de fazer. Então, aí vai muito da consciência da pessoa como artista. Porque, assim, você tem... É difícil você como artista, você cria um negócio. Todo mundo aqui é artista. Todo mundo que tá vendo a gente tem seu lado artístico. Você vai criar um negócio. E você vai mudar. Você vai ficar mais velho, você vai ter outras influências, vai começar a gostar de outras coisas. É normal. Você vai, ainda mais se você estudar mais, você vai começar a gostar. E aí você tem que entender a tua função. Você é um cara que quer mostrar novos caminhos para esse teu fã, para a pessoa que te segue? Ou você quer, tipo, qual que é a tua função, sabe? Você quer mostrar novos caminhos? Olha, porque você não vai por aqui, que nem eu fiz um disco de jazz, olha aqui que eu gosto disso, eu queria que você também soubesse disso. Ou você vai ficar assim, não, eu quero agradar o fã, eu não tenho problema nenhum de uma banda como a AC/DC que está fazendo o som deles. Sempre fizeram o mesmo. O próprio Scorpions. Acha ali caminhos do próprio Iron Maiden. Acha uns caminhos, ele entende qual que é a função dele como artista. Não é tipo, vou fazer um disco de sei lá o quê, mudar, não sei o quê. Ele entende qual que é a função... Sem radicalizar. Ele entende a função da entidade, sabe assim? O que é o Iron Maiden? O que é o Scorpions? O que traz aquilo? E eles vão ficar trabalhando dentro desse espectro. E trabalha dentro desse espectro como artista porque criou um negócio, né? Criou uma identidade e trabalha ali. E a música vai ficar cada vez mais com a internet, com os dados que tem agora de Spotify. Quem quiser vai ficar mais louco nisso, porque você pode analisar, que nem YouTube, né? Você pode botar um vídeo e falar, putz, o vídeo caiu a audiência, né, no meio desse vídeo. Por quê? Porque eu comecei a falar de outra coisa. Então eu não vou falar mais disso, porque tá caindo minha audiência. Aí você começa a moldar os teus vídeos no YouTube, ou porque baseado na audiência, e você acaba caindo numa média. Entendeu? Agora, o artista é o cara que sabe dosar isso. Em alguns momentos ele fala, galera, eu acho isso muito legal, esse caminho, seja no Holy Land, lá que a gente fez, ou seja um lance de jazz. Por que não?
E aí você vai lá e mostra. Tem vários artistas que fazem isso, entendeu? E aí você mostra o teu outro lado. E o fã, que é mais fã, ele vai entender. Ele pode até não gostar, mas ele vai achar, pô, que legal, o cara também gosta disso, entendeu? E beleza, e sempre vai ter os discos icônicos, né? Agora, o erro às vezes é tipo o cara tentar fazer a segunda Carry On todo o disco. Isso é um erro, entendeu? Isso é um erro. O cara tentar fazer a Start to Heaven todo o disco. O cara tentar fazer... Porque ele fica correndo atrás da cenoura, né? Fica correndo atrás do negócio. Porque, assim, o cara tem que entender a parte criativa e colocar pra fora. Eu gravei um disco solo, o meu disco de guitarra lá, e eu tento ao máximo, mas é difícil porque sou eu. E o Pat Metheny falou um negócio... Outro dia que eu vi uma entrevista dele, e eu achei muito legal. Todo artista, ele compõe uma música na vida inteira. E faz sentido. Você compõe uma música a tua vida inteira. Porque é você. É você. Então, tipo, você. Então, meu disco solo de guitarra, que ainda é instrumental, você, pô, sou eu. Tipo, eu posso tentar... Eu vou querer ser quem? Tipo, eu sou as influências que eu tive. Então, e quando eu gosto da guitarra, sai aquilo. Então, tipo, eu posso brigar com... Tipo, mas é a mesma coisa. E esse também, Kiko, é um outro erro. Do artista chegar e falar assim, puta, cara, eu vou tentar ser fulano, eu vou tentar ser cicano. Isso também é um outro erro, porque assim, eu sempre digo, isso é uma coisa que eu falo desde a época que eu era editor de revista de guitarra, que na verdade o estilo de um músico, de um artista, ele é um grande liquidificador, assim, que você coloca cada ingrediente como é cada influência que você recebeu na tua vida, e você bate e você faz uma vitamina. Essa vitamina é o que você é. Então, por exemplo, quando você grava um disco como o Universo Inverso, ou você grava o No Gravity, embora sejam sonoridades diferentes, eu consigo enxergar o Kiko Loureiro nos dois. Mas para sair um disco tipo Universo Inverso, o que eu precisei fazer? Que é uma coisa que um artista solo pode fazer. Eu tenho que mudar todo o meu ambiente. Eu tenho que mudar a banda. Entendeu? Eu tenho que chamar os caras de outra turma. Vou chamar os caras da outra turma. É o cara que trabalha no escritório no Banco Itaú e no domingo sai pra andar de Harley Davidson com a turma dele da Harley Davidson. Aí o cara bota outra... Aí parece outro cara. Mas assim, ele tá com a turma. Eu tenho que mudar minha turma. É legítimo que o cara gosta dos dois. Ele gosta do mercado financeiro e ele gosta da Harley. Mas ele tem que andar com as duas turmas, entendeu? E tipo... Então eu gosto do jazz, da música brasileira. Eu fui andar com a turma do jazz, da música brasileira, pra poder fazer um trabalho legítimo ali. E me ajudou porque ele me trouxe mais consciência para quando eu vou fazer o meu heavy metal com pitadas brasileiras, fica ainda mais verdadeiro. Fica mais verdadeiro, fica mais saboroso, o tempero fica diferente. Porque agora, tipo, o cara quer, vou estar falando do Holy Land, o cara quer entender uma Make Believe que tá lá no Holy Land. Pô, o cara que o Rafael fez, o cara tem que falar, Rafael gosta de Marisa Monte, vai ouvir Marisa Monte. Porque você quer tocar, um dia compor uma Make Believe, você tem que ouvir Iron Maiden e Marisa Monte. Porque se você só ouvir Iron Maiden, você não vai fazer Make Believe. Se você só ouvir Marisa Monte, você não vai fazer uma Make Believe. Entendeu? Então você tem que entender esse negócio. É o liquidificador. E aí, esse liquidificador, ele é constante, né? Tá sendo coisas colocadas, mas tem um momento da tua história, da tua vida inteira, desde criança, que formou Aí você pode tentar ouvir guitarristas novos, música nova... Não tem a mesma força. E você quer saber de um negócio? Se você quer saber de um negócio, na minha opinião, eu acho que foi exatamente esse teu liquidificador que chamou a atenção do David Ellefson quando ele te viu tocando. Porque você poderia ser mais um desses guitarristas punheteiros aí de escala, você tá entendendo? Mas assim, justamente porque o teu liquidificador, ele é diferente, a tua vitamina que você bateu naquele liquidificador, ela é diferenciada, que o David, quando te viu tocando, falou, pô, peraí, esse cara tem alguma coisa diferente. Pô, o Megadeth tá precisando de guitarrista. Pô, aí chegou pro Dave Mustaine, o David, tem um cara lá no Brasil, bicho, que o cara toca pra cacete, e ele coloca umas coisas meio diferentes, não sei o quê. E aí aí você foi lá, fez o teste, e provavelmente no teste que você fez com a banda, inclusive acho que tocando com o Mustaine, você provavelmente botou uma parte dessa vitamina, um copinho dessa vitamina ali, que o próprio Dave Mustaine, que é um cara que
que é metal o tempo inteiro, o cara falou, pô, peraí, bicho, o cara tem um copinho ali. Foi exatamente isso. Aliás, hoje está fazendo esse vídeo, eu nesse momento de quarentena, eu achei no meu HD os 3 ou 4 vídeos que eu fiz pro Dave Mustaine na época. Eu vou até postar, que a galera pediu, mas tô tocando meio errado e tal, né? Vou postar aí, acho que até hoje mais tarde. Vai estar lá no meu canal. Mas beleza. Mas o que aconteceu? Quando eu fui lá na tal de audição do Megadeth, que foi na casa do Dave Mustaine, eu levei minha guitarra e levei meu violão. Porque eu também não sou bobo. Que eu sabia que é nessa vitamina aí que tem um pouco esse lado do violão. O Dave Mustaine gosta de violão? Não sei. Mas eu sei que, tipo, tem que estar com o violão ali do lado, porque pode ter um momento. Ele pode chegar pra você, ele podia chegar pra você e falar assim, meu, toca Tout Le Monde pra ir no violão. Mas não rolou nada disso, porque a gente almoçou, a gente ficou conversando e tal, e aí ele foi na casa dele, lá porque ele resolveu os negócios, o cara ficou no telefone o tempo inteiro. Depois eu conheci que o Mustaine tá sempre resolvendo negócio do telefone, tipo, faz parte da vida dele. Quando ele tava no telefone, e ele ficou um tempão no telefone lá, eu falei, meu, tava na casa do cara lá, sentado na sala, né? Tipo, puta, eu não posso levantar, né? Tipo, vou levantar, vou fazer o quê, né? Uma ocasião lá, tipo, começar a andar pela casa. Aí eu tava com violão. Violão é uma coisa que eu gosto de tocar pra passar o tempo. E eu peguei o violão e fiquei tocando. Tocando qualquer treco lá, de leve. E foi isso que mexeu com ele. Porque depois ele, em várias entrevistas, falou, pô, não sei que o cara tava lá na minha casa, eu tava no telefone e fiquei ouvindo o violão do cara tocando. Falei, meu, esse cara tem alguma coisa a mais aí. Entendeu? Porque na realidade não foi uma audition, não teve uma audição, né? Ele já tinha... Você não chegou a tocar com uma banda toda? Não, cara, não. Na realidade o Ellefson mesmo fala assim, quando o Mustaine gosta de alguém, já quer, ele já tá, né? Não tinha nem que, tipo, já foi, entrou e você não tá nem sabendo. Mas assim, porque eles pagaram pra eu ir lá, ele já tinha visto vídeos meus na internet, já tinha conversado com os caras, outras pessoas indicaram e tal. Então quando eu fui pra lá, ele já tinha, provavelmente, ele queria me conhecer, tipo, me ver frente a frente e conversar e sentir ali a vibe ali, entendeu? Que é uma coisa, inclusive, cara, que é fundamental. Eu vi uma vez uma entrevista do Alice Cooper, cara, ele dizendo, cara, que pra ele era mais importante ele ter na banda dele um músico bacana, um cara legal, que fosse legal de conviver, do que um cara que realmente tocasse estupidamente bem. Eu queria comentar sobre isso que você está falando, fazer um complemento, porque para nós, naquela época, quando o Kiko ia entrar no Megadeth, foi um drama pessoal que eu vivenciei, que ele ia nos falando, e foi uma coisa muito interessante e que os fãs não sabem, e seria bem interessante. Quando ele recebeu a ligação, lógico, eu era o empresário da banda e ele não queria se desligar com ninguém da banda. Me disse, cara, os caras me ligaram e que o que eu faço? O que eu faço? Aí eu falei, cara, vai, faz tu. Aí depois o Kiko me disse, cara, o que você fez? Não, ele não fez nenhuma audição, me levou no carro, comi, toquei o violão e pronto, já me mandaram de volta. Eu falei, como que é isso? Foi assim. Eu falei, como que levou de carro na volta? Um dia. Deram uma volta de carro, conversando e pronto. Então, e aí era aquele drama, né? Eu sabia essa situação, só que ele não tinha sido ainda aprovado. O Kiko também não sabia se tinha acontecido, o que tinha acontecido. Não falou nada. Nada. Sim. Ele ficou, o único cara que sabia era o Mustaine. É o único. E ele em pausa. E o Kiko em pausa, tipo, ele foi a dar uma volta de carro, ficou na casa dele e voltou. Foi isso que fez o Kiko. Eu já pensei, cara, já foi. Tipo, o Kiko vai entrar. Aí ele já estava pensando qual que era a época. Me lembro que eram uns dias que era inclusive um feriado. Era um feriado longo. E aí, Kiko, precisa você falar com a galera. Liga pro Rafa primeiro. E aí, então, pra mim, o mais louco foi depois quando ele ligou. E me disse, cara, foi certo. Era uma mistura entre uma alegria. Imagina, eu sendo empresário. Uma mistura de uma alegria, porque o Kiko é meu amigo, porque nós latino-americanos precisamos de pessoas que nos representem, e muito importante, eu acho que isso é
uma bagagem muito grande para as novas gerações que estão por vir, ter alguém de Latinoamérica que está representando, como o próprio Rudy Sarcio, alguém que lutou, que é um cubano que saiu e que ele representa. Então, isso é uma bagagem muito forte para o que está por vir. Mas não dá, bicho. Você tá jogando no Fluminense, aí você é contratado pelo Barcelona. Então assim, aí, só que foi uma e aí era aquela mistura, só que eu sabia que perdíamos o Kiko. O Kiko no Angra, eu quero falar aqui publicamente, o Kiko no Angra comigo, né, no Angra, foi no tempo que eu fui empresário com o Kiko, ele não era apenas um grande guitarrista ou o que ele representava para o Angra. Para mim era um cara que no management me ajudava muito, porque o Kiko sempre trazia aquelas ideias loucas. Ele sempre trazia ideias que fora da casinha, como ele mesmo fala. E conversávamos nas reuniões semanais de Skype, ou em reuniões que a gente fazia em meu apartamento. Ele trazia sempre aquelas ideias que ele fazia. Ele jogava no ar situações bem complicadas para que a gente colocasse no liquidificador e saísse o sumo importante. Quando eu vi a saída do Kiko, que já era um fato, a minha preocupação não era a substituição do grande guitarrista, porque temos qualidade no Brasil, e tanto que o Marcelo chegou a fazer um ótimo trabalho. E é um excelente guitarrista. Não tem excelente guitarrista. O Marcelo, para quem não sabe, cara, o Marcelo foi colunista da Cover Guitarra durante muito tempo. É verdade. Caramba. Bom, e o Marcelo veio com essa. O meu problema era perder as loucuras do Kiko, que não eram loucura, eram coisas muito certas. Custou tanto me reestruturar, psicologicamente, emocionalmente, que eu me lembro que quando a gente fez, eu queria contar esse momento que ninguém sabe, que foi muito íntimo entre a gente, quando lá vem. Decidimos do Rock in Rio. Ai, que medo. Esse momento, aquele carnaval de 92. O Paulo, quando veio com essa história eu queria contar esse momento, pode marcar no relógio, 40 minutos de... Vou fazer em 10 minutos. Vou fazer em 5. Não. Em 3. Em 2. Em 3, pode. A gente decidiu que a saída do Kiko ia ser no Rock in Rio e a entrada do Marcelo ia ser aquele dia. Cara, a sensação daquele dia, você lembra, Kiko? Foi foda, né? Eu queria que você, como artista, porque foi a tua última vez com Angra, em um momento que ali tinha o peso de a última vez que vocês tinham tocado no Rock in Rio, além de a anterior não tinha sido a melhor situação, e tínhamos lá todo com o Disney, com a Doro, com toda essa situação. Queria que você contasse esse momento, porque eu, pelo menos, nunca vi que você conversando em nenhuma entrevista sobre aquele momento e também o que aconteceu, porque para você era a última vez que você subia aí com os caras, com os fãs. Queria que você contasse esse momento. Eu acho que foi um momento... É verdade, Não, foi super difícil. Eu acho que teve 2 momentos difíceis. Logo depois que a gente acabou de gravar o Dystopia, estava marcada uma turnê do Japão. Então, logo depois, tipo, na semana seguinte de eu sair de Nashville, eu fui pro Japão tocar com Angra. E depois a gente fez uma turnê no Brasil, em junho. Então, era estranho. Porque, assim, eu já tava lá, tinha gravado o disco, mas não tinha tido nenhum show ainda com o Megadeth, nem nada. E tava lá, mas tava aqui, né? No Brasil, tal, com os caras. E a gente foi pro Japão, que é um lugar que sempre acolheu muito bem o Angra. As casas super legais, super show, não sei o quê. Muito difícil, emocionalmente muito difícil. Que você só percebe das tuas atitudes que você faz, que sei lá. O próprio Rafael também, entendeu? A gente começou a perceber que atitudes do dia a dia que você fazia, por que eu tô assim, né? Porque psicologicamente você está meio perturbado, sem estar entendendo exatamente o que está acontecendo, né? Então foi todo um período bem difícil. O lance do Rock in Rio, que foi já em setembro, né? Então, final de maio, junho, turnê. Aí eu fiz o primeiro show em julho com o Megadeth. Aí já apareceu pro público, porque teve lá o show canadense e tal. Apareceu o meu primeiro show. Depois, aí teve o show do Rock in Rio, que aí você tem ainda aquela emoção de estar naquele mar de gente, né? Tipo, você sobe no palco, né? Tipo, já tem, é um negócio viciante, tanto que eu não sei como vai ser minha vida sem subir no palco de fazer show, por esse lado de faltar, entendeu? É tipo o surfista que não pode mais surfar, sabe? O cara precisa
Tipo, eu não surfo, então não sei como é que é, mas imagino que seja uma sensação assim, essa sensação, você quer subir lá. É uma sensação, eu não sei, assim, é uma sensação quase física, né? Quando você... Bom, imagina... Esse feedback... Pode ser, 500 pessoas, 1000 pessoas já te dá isso, dos caras cantar junto. Se você tem 5 mil, 10 mil, Rock in Rio, é uma pressão do palco, você tá, né, o holofote ali, o sol, né, no caso do Rock in Rio. Então tem toda essa emoção, a decisão que já tinha sido tomada há meses atrás, e era só, tipo, né, fechando a tampa mesmo, né? Então foi muito emocionante mesmo. Tava Adoro, tava o Dee Snider lá, na real, tipo, legal pra caramba, mas tipo, nem era uma coisa que sabe, importou muito, sabe, assim, porque era, putz, e agora, tal, né? Mas eu sempre tive na cabeça que, porque eu não saí brigado, eu não saí porque teve uma treta, eu não saí porque alguém morreu, então eu nunca tive uma sensação de abandono total, entendeu? E na realidade isso foi ao tempo que o tempo foi passando e eu não acabei fazendo outros shows com Angra depois. Mas assim, eu falo com os caras direto, falo com todos direto, então eu tenho uma sensação bem próxima. Tanto naqueles anos seguintes a gente ficou se falando como se estivesse na banda ainda. Tipo, WhatsApp, essa coisa toda, fiquei falando, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, a ideia aqui, a ideia ali. Depois comecei a ficar aquele cara chato, que era tipo aquele cara das Panteras, né? Eu nem lembro. O cara manda no telefone. Manda no telefone. Olha, vocês têm que fazer isso aqui e tal. Tipo, pô, tem um cara observando. Aí vem dos vídeos do YouTube, não sei o quê. Aí eu virei aquele mala, né? Aí, sempre fui, né? O mala. Mas ali o mala, tipo, de WhatsApp, não dá, né? Foi justamente porque você teve esse tipo de postura pós-Angra. Foi justamente por isso que também, porque a morte do André Matos te afetou tanto? Também. Também afetou. E afetou, falei com o Barão naquele dia lá, tudo muito louco, né? A situação toda. Tudo muito emocionante mesmo, né? Porque eu tava em Nashville, numa casa, aquela vida Megadeth, no meio do nada, no Tennessee ali, né? Numa casa que a gente já tava, sei lá quanto tempo, já tava um mês. Na casa, né, com o Mustang ali do lado da casa do Mustang, tipo, longe da minha mulher, dos filhos, tudo, já há um tempão, já tava cansado daquilo ali, de repente veio a notícia do André, tava já sozinho, mas, tipo, tá tudo legal, porque eu tava numa casa, legal pra caramba, tudo esquema, gravando, tudo legal, não posso reclamar, não tenho nada pra reclamar, mas tava sozinho ali, né? Porque tem os caras, aí, falando com o Barão ali, porque o André teve show, né, antes, ia querer, de repente, fazer um show com... E a gente, volta e meia, a gente falava de Angra. Fala com o Barão, tava sempre ligado das coisas. E aí o Barão ia fazer a reunião com o André. O André finalmente falou que queria falar sobre a possibilidade de repente, fazer alguma coisa com Angra de novo, tal, 20 anos depois, sei lá. E aí essa notícia, né? Do que o Barão me passou, foi o Barão que me ligou. Então, assim, foi um baque, né? E no mesmo dia... Não foi no mesmo dia. Eu acho que foi no mesmo dia. Não, na mesma semana teve o lance que um road antigo nosso também foi internado, né? E um cara muito importante pro Angra... Não sei se você sabe, Barão, foi na mesma... Foi um pouco depois... Foi naquele período que eu tava lá na casa, eu não lembro direito. O Olivier Garnier, que foi um cara que fez a gente na Europa. Muito importante pro Angra. Lá no começo. Foi o cara que fez a gente na Europa, exagerando um pouco mais, o cara muito importante, ele teve um aneurisma, né? E ficou... Sério? Ele teve um aneurisma, tipo, tudo... Eu tava sozinho ali, as coisas acontecendo e tal. Obviamente, o falecimento do André foi assim... foi triste porque eu fiquei pensando no falecimento, obviamente, né? Mas no que poderia ter sido, né? Não no que poderia ter sido, não. Porque a gente ficou 20 anos sem falar. Então, mas o que eu falo no que poderia ter sido a amizade de vocês, pós. Não de negócio. Não, mas eu fiquei triste por ele. Eu fiquei triste por ele, porque eu acredito que eu me conheço, né? Então eu sei mais ou menos que passava comigo nesses 20 anos. Eu não sei o que estava na cabeça do André, mas eu fiquei imaginando que ele ficou remoendo muito
esse sofrimento, porque o Angra continuou, e o Angra continuou bem, fez vários discos, tal, continuou, depois eu entrei no Megadeth. Então, assim, tipo, eu tava tranquilo com essa questão. Eu sempre achei que o André que a gente tinha que fazer alguma coisa em algum momento, tal, mas quando ele quisesse. E ele era um cara que, das poucas vezes que a gente tentou, sempre veio uma resposta ríspida, de volta, alguma coisa. Então, eu fiquei falando, pô, esse cara eu acho que sofreu 20 anos com esse negócio, assim. Tipo, eu fiquei mais triste do que ele deve ter sofrido, da amargura, de, sei lá, do lance do... Porque ele foi um cara que... Cara, ele foi o Angra ali no começo, cara. Foi ele e o Rafael ali. E ele era a voz do Angra, ele é o cara, a imagem, ele foi o que criou todo o negócio. Em um momento ele quis sair. Ele quis sair depois do Holy Land. Ele quis sair, saiu mesmo. Efetivamente, fez lá um disco, quis sair. Depois ele voltou, a gente fez o Fireworks, mas já foi esquisito. Todo o relacionamento ali esquisito. Tanto que é um disco que os fãs não gostam muito. Eu falo, bom, porque o relacionamento estava esquisito. E pra mim, assim, é tão óbvio quando o relacionamento tá esquisito, ele reflete, ele tá ali escrito nos álbuns. Entendeu? É que nem você tem um casamento. Aí no casamento você chega e fala assim, ô meu amor, vamos dar um tempinho? Vamos dar um tempinho na relação. Aí quando volta, cara, nunca volta a mesma coisa. Já tem alguma coisa que ficou ali. Já é. E aí depois, então, essa de ficar pensando, né, remoendo essas coisas todas, né? E aí eu fiz um vídeo lá pra internet falando disso na época. Não era nem... Porque assim, eu tava animadaço foi um sábado de manhã, né? Tava animadaço, tava não sei o quê. E tinha decidido que ia fazer um podcast. Vou fazer um podcast. Já tava pensando as ideias, não sei o quê. Tinha botado a câmera, fazer um podcast, eu vou filmar e tal. Tava tudo pronto. A câmera, eu fui tomar um banho, pá, não sei o quê. E aí quando eu saí do banho, o Barão liga e falou aquilo.